Vamos ler rapidamente nosso texto base, que está em Hebreus 4, no verso 1. Visto que foi nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pensa que tenha falhado. Verso 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. De nada lhes? De nada lhes valeu. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Existem palavras e existem palavras de fé. Então, escute, porque a palavra de nada valeu a eles. Aleluia. Então, verso 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Anote isso. Naquele descanso. Naquele descanso. Ele não disse neste descanso. Então, anote isso. Conforme Deus disse, vou citar. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Eles jamais entrarão onde? Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Você está aí? Vamos agora para o verso 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Verso 12. Vou ler. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que o quê? Do que qualquer espada de 2 gumes. Uau! Verso 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos agora para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Esse foi o verso 14. Agora vamos para o 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos usar esse trecho como título. Obras de fé. Repitam comigo, obras de fé. Não te ouvi. Obras sem fé estão mortas. Da mesma forma que fé sem obras está morta. O título da mensagem, Obras de Fé. O único lugar onde a fé pode ser expressa é através das nossas obras. O único, perceba que eu digo o único. Se a fé e as obras não concordam entre si, então tem algo de errado com a fé. Existe fé na fé. Já fé na sua crença e fé, a razão pela qual estamos aqui, é na obra consumada de nosso Senhor Jesus Cristo. Repitam comigo, obras de fé. Não te ouvi. A fé é expressa através das nossas obras. A fé é expressa através do quê? Das nossas obras. Porque as obras aperfeiçoam a fé. E nossas obras completam nossa fé. Isso significa que sua fé não está completa sem obras. Fé trabalha junto com as obras.
Sem obras, a fé está morta. O que nós fazemos expressa o que cremos. Esse homem não é cristão, esse homem não é isso. O que ele faz expressa o que ele crê. Você não tem como matar e roubar e crer na restauração. Se você crê em Deus em um determinado assunto, você tem que realizar obras de fé nesse assunto. Senão, você está enganando a si mesmo. Fé é fake, falsa. Diga ao seu vizinho, se você crê em Deus em um determinado assunto, você tem que realizar obras de fé nesse assunto. Senão, sua fé não vai te ajudar a receber a libertação de Deus. Obras de fé. Tome nota disso. Diga ao seu vizinho, se existe fé conforme você confessa, então deve haver obras que correspondam com essa fé. Porque qualquer um pode dizer, eu tenho fé em Deus. Fé sem obras está morta. Se o que você confessou for verdade, eu tenho fé, certo? Se existe fé, então deve haver obras que correspondam com essa fé. As duas concordam entre si. Se você confiar determinado assunto a Deus, sua atitude quanto a isso causar uma grande mudança. Eu tenho dor de cabeça e falo com Deus. Deus vai me curar. Eu creio em Ti, me cure. E não para por aí. Essa atitude agora é o que chamamos de obra. A Bíblia diz que quando você crê, você descansa. É isso que o livro de Hebreus 4, verso 3 diz. Ele diz, nós que cremos, entraremos no descanso. Fé e descanso não podem estar separados um do outro. Se eu digo que creio em Deus em determinado assunto, o que vem a seguir? Você crê que Ele pode te libertar. Ainda assim, posso estar ocupado, fazendo planos, me preocupando e estressando. Que tipo de fé é essa? É uma fé falsa. Quando cremos verdadeiramente, nosso coração descansa. Se nosso coração está atribulado, se estamos com medo disso ou daquilo, se nós estamos com medo e nos sentindo perdidos, então isso significa que não estamos mostrando fé, mostrando que não cremos ainda. O primeiro passo de nossa obra de fé é parar as nossas próprias obras e descansar no amor, sabedoria e poder de Deus. Quais são nossas próprias obras? Eu creio em Deus por causa dos milagres. Eu estou aqui por causa dos milagres. Eu creio nele por causa das bênçãos. Essa é a nossa própria fé. Isso é fé na fé. Fé em nossa própria crença. Se um homem crê que sua casa está pegando fogo, com certeza ele não vai ficar parado na casa.
Se um homem crê que sua casa está pegando fogo, e ele crê, ou seja, tem fé, ele com certeza não vai ficar parado dentro da casa. Então, nós cristãos, quando levamos determinado problema ao Senhor e cremos que Ele vai agir por nós, nossa atitude para com esse assunto provocará uma grande mudança. Você ora sobre determinado assunto que preocupa a sua vida e se encontra ainda preocupado com isso, ainda procurando por recursos mundanos para se aliviar. Isso não é fé. Isso é uma forma de descrença. Isso é o quê? Não te ouvi. Isso é uma forma de descrença. Se você analisar sua vida no dia a dia, vai descobrir quanta fé você tem no seu trabalho. Quanta fé tem na sua carreira. Quanta fé tem na sua vida conjugal. Analise. Vamos ler o livro de Marcos. Marcos, capítulo 5. Vamos ler do verso 25 e pular para o 34. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Verso 34. Então lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vê? Filha, a sua fé te sarou. Sua fé te curou. Vá em paz. Isso é fé. Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 10, verso 52. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. E imediatamente, podem ver o poder da fé. Isso é fé trabalhando junto com as obras. Diga ao seu vizinho. Vê o que acontece? Tão poderoso. Imediatamente, ele recuperou a visão. Nesse caso, a fé agiu junto com as obras para trazer isso. Sem obras, a fé não pode mover montanhas. Você pode se ouvir, as pessoas ao redor podem te ouvir, mas Deus não vai te ouvir sem obras. Circunstâncias desesperadoras provocam uma fé desesperada. Diga ao seu vizinho. No desespero dela, ela se viu com uma fé desesperada. Está comigo? No desespero dela, ela se viu com uma fé desesperada. Circunstâncias desesperadoras provocam uma fé desesperada. Quando suas esperanças acabam, quando está sem esperança nenhuma, quando acabam suas esperanças, é o momento de se agarrar na fé. Como exemplo, a única esperança para você agora, se eu não segurar isso, com certeza eu vou cair. Agora, se eu estiver sem isso, o que acontece? Eu me agarro ao quê? Me agarro à fé. Essa é a única maneira. Caso contrário, eu caio. Diga ao seu vizinho, quando você está sem esperança, é o momento de você se agarrar na fé. Agora, digamos que você está numa situação em que o médico diz que você tem 1 semana de vida. E você vê muitas pessoas com o mesmo problema, mesmo diagnóstico, que morreram. O que fazer agora? Você perdeu as esperanças.
É o momento de se agarrar na fé. A mulher em questão gastou tanto que perdeu as esperanças. Tudo que ela podia ver eram sandálias. Nos tempos de Cristo, usavam sandálias. Eles andavam e a poeira subia. Ela não conseguia ver nada. Tudo que ela conseguia ver eram as sandálias e os pés empoeirados. Ela não desistiu. Ela continuou dizendo: eu vou viver minha vida de novo. Serei curada. Eu vou viver a vida de novo. Serei sarada. Ela continuava a dizer isso para si mesma. Chegou o tempo de ir de encontro ao inimigo e enfrentá-lo. E o inimigo é o quê? A doença. Chegou o momento de fazer algo diferente para mudar a sua vida de fracasso para sucesso. Algumas vezes chegamos ao fim de nós mesmos antes de Deus nos moldar para a glória. A mulher do fluxo de sangue. Imagine como ela se sentia quando viu a orla do manto de Jesus e a tocou. Ah, o que eu procurava por tanto tempo? No meio de uma multidão. Só pensa sobre isso. Imagine como ela se sentiu quando viu a orla do manto de Jesus. Jesus se virou e disse: quem me tocou? Quem me tocou? Tinha muitas pessoas tocando nele. Tocando nele. Tinha muita gente tocando nele. Mas foi um diferente tipo de toque. Foi um toque de desespero e fé. Foi o quê? O quê? Um toque de fé. Jesus disse: quem me tocou? Os discípulos olharam para Jesus e disseram: muita gente está te tocando. Jesus disse: não, foi um toque diferente. Que multidão maluca que a Bíblia descreve. Que multidão. Uma multidão maluca. Jesus estava cercado pela multidão. Ele estava cercado pela multidão. Quero dizer, não dava para ele se mover. A multidão estava em todo lugar. Pessoas em todo lugar. Em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Jesus disse para a mulher: sua fé te sarou. Essa mulher fez 4 coisas que podemos aprender. Número 1. Ela ouviu sobre Jesus. O que isso te diz? Nós precisamos dos ouvidos para ouvir. Muitos têm ouvidos, mas não escutam. Nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter os ouvidos para ouvir. Essa mulher ouviu sobre Jesus. E ela era de outro lugar, outra cidade. E ela ouviu sobre Jesus e veio. Então, ela veio e creu. Ela nunca entrou na cidade e começou a perguntar para os apóstolos: olha, o homem chamado Jesus era um truque? O homem chamado Jesus
Eu vi. Essas histórias sobre ele são verdadeiras? O homem chamado Jesus é real? Não, porque ela ouviu sobre Jesus. Ela ouviu sobre Jesus. Precisamos fazer uma decisão de coração. Precisamos ter ouvidos para ouvir. A mulher ouviu sobre Jesus e ela o encontrou. Ela disse em seu coração: se eu apenas tocá-lo, se eu apenas chegar perto dele, eu serei curada. Precisamos fazer uma decisão de coração. Diga ao seu vizinho, você tem que tomar uma decisão de coração. Toda outra decisão que você toma é da boca para fora. Você copia pessoas. Quando fazem isso, você faz igual. Quando pulam, você pula. Essa mulher disse em seu coração: se eu só conseguir alcançá-lo, eu serei curada. Diga ao seu vizinho, precisamos do quê? E fé vem do coração. Fé é um coração que crê em Deus através das circunstâncias ordinárias. Coração, coração. Nosso coração é um ponto de comunicação. Ponto de contato onde Deus vive. Não a língua, nem o corpo, nem a cabeça, nem as ideias, nem a imaginação, nem os sentimentos. Você tem que tomar uma decisão no coração antes de levá-la para a vida. Ela não desistiu. Ela continuou dizendo para si mesma: vou viver a vida de novo. Eu serei curada. Vou viver a vida de novo. Eu serei abençoada. Essa foi a decisão, tomada no coração. Você deve tomar a decisão no coração. Quando você começa a fazer isso, sua vida começa a mudar. Porque tudo o que você faz é de qualquer jeito no seu exterior. Tudo a seu respeito no seu exterior. Você copia as pessoas em todo lugar que vai. As pessoas compram isso, você compra igual. As pessoas estão jogando isso, você joga igual. Muitos estão sentados aqui na igreja com diferentes ternos e você está olhando pensando qual terno quer comprar. De fato, que fé não se parece com isso. Você deve tomar uma decisão do coração. Sente-se, deixe Deus falar com seu coração. Então, você não será igual a ninguém. Precisamos ter ouvidos para ouvir. Diga ao seu vizinho: não te ouvi. Não que você não escute. Anote isso. Não é que você não escuta. Você escuta coisas da experiência. Mas existe uma diferença entre experiência e fé. Você não escuta coisas da fé, mas escuta as experiências desse mundo. Segundo, ela disse no coração dela: se eu conseguir alcançá-lo, serei curada. O que isso significa para nós? Nós precisamos tomar uma decisão no coração. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos adorar o santo nome de Deus. Worship him. Son of God, you are so good. Almighty God, hallowed be thy name. Your dominion is forevermore. Adonai.
Nós acreditamos que você foi inspirado pelo vídeo que acabou de assistir. Se inscreva em nosso canal para testemunhar mais do poder de Deus em ação na nossa geração hoje. E fique por dentro das últimas profecias, libertações, sermões e testemunhos da Sinagoga Igreja de Todas as Nações. Emmanuel TV. Mudando vidas, mudando nações e mudando o mundo.